Então vamos lá, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aí aos novatos, aos que acabaram de chegar. Um prazer conhecê-los. Aos meus veteranos já, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês sempre aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre ferramentas de processo. Quem puder aí sempre deixa o áudio no mudo, por favor. Tá bom? E aí, quando eu for falar, pede para falar aqui eu primeiro, tá bem? Se tá com o mudo aberto, vou colocar no mute. Júlio, você pode tirar do som. Isso. Andressa, Oi, pronto, consegui. Andressa, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, mas eu não vou conseguir configurar você como anfitrião agora, porque eu não sei onde faz. Depois a gente melhora isso. Tá bem. Gente, por favor, quem puder, fica atento ao mudo, tá? Às vezes habilita sem querer para a gente não interromper nossa aula, tá bom? Nós vamos falar sobre mapeamento de processo. Vamos falar sobre ferramentas de mapeamento de processo. Essa aula aqui é uma aula de cunho estratégico. Então, é uma aula que eu não estou aqui somente para falar de ferramenta. Eu estou aqui para ensiná-los a utilizar a ferramenta em prol da promoção de vocês, em prol do crescimento de vocês, em prol da carreira de vocês. Por isso, inclusive, que essa aula é uma aula que fica disponível para as pessoas durante uma semana, mas depois ela é liberada somente para os alunos da mentoria. Então, a proposta aqui é a gente Vou aprender lá pro quarto, tá? ferramentas de Não gestão, atrapalhando você aqui. Você tá vendo? porém, perceber que, através das ferramentas de gestão, a gente, no dia a dia corporativo, que é o dia a dia de vocês, e até mesmo no dia a dia de empreendedores, são elas que vão fazer com que os nossos resultados alavanquem, são elas que vão fazer com que a gente tenha a visão mais estratégica sobre o negócio, são elas que vão fazer com que a gente seja cada vez mais capaz de alcançar cargos maiores e salários maiores. Então, no fundo, meu objetivo aqui não é somente ensinar para vocês mapeamento de processo, CIPOC, fluxograma VSM. Na verdade, a gente vai falar sobre tudo isso, mas meu grande desafio aqui é fazer vocês entenderem com muita clareza como vocês vão utilizar essas ferramentas, quais são os benefícios de saber utilizar essas ferramentas, para que vocês sejam mais estratégicos, para que vocês vendam o resultado de vocês, para que vocês saibam se promover, para que vocês saibam alavancar seus resultados. Tá claro? Combinado? E aí, gente, quem quiser falar, no final vou deixar aberto para vocês tirarem dúvidas. Deixem as mãozinhas levantadas aí, já coloca no chat a dúvida. Douglas vai me ajudar a moderar a nossa aula. E fiquem até o final, porque no final tem coisas bem legais para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, qual é a proposta de hoje? Hoje a gente vai falar sobre a importância da gente ter clareza sobre processos e, é claro, utilizar de ferramentas de mapeamento de processo para a gente conseguir transcrever isso através de método, através de um passo a passo que funciona. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E aí, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês para colocar aqui no chat quais são as ferramentas que vocês conhecem de mapeamento de processo, quais as ferramentas que vocês estão mais habituados a utilizar, o que vocês sabem sobre elas. Já começa a compartilhar um pouquinho aqui do que vocês sabem, já começa a falar um pouquinho comigo, para que eu consiga transcrever uma aula hoje o mais assim assertiva possível, em prol do que realmente vocês precisam aprender, tá? Então, vamos lá. Enquanto vocês vão colocando aí no chat, e eu estou tentando fazer tudo ao mesmo tempo aqui, acompanhar vocês, e assim a gente vai acompanhar o chat aqui.
Estamos em quantos, Douglas? Então, estamos em quantos aqui hoje no Zoom? A sala tá Na cheia. sala com a gente aqui são 29 participantes e tem o pessoal que está pelo YouTube também. Eu vou até compartilhar o link agora com o pessoal aqui pelo chat, para que eles possam chamar os colegas deles aí que também querem alavancar a carreira aí. Ótimo. Vamos em frente. Assim eu consigo ver quem acabou de chegar. Tá chegando mais gente aí. Vamos lá. Então, coloca aí no chat, gente, para mim, quais são as ferramentas que vocês mais conhecem, que vocês mais estão habituados a utilizar, por favor, para eu poder perceber aí um pouco do que vocês sabem, um pouco do que vocês estão habituados a trabalhar e ser o mais assertiva possível, tá bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre, primeiro eu quero que vocês entendam sobre a importância de vocês mapearem o processo, de vocês saberem utilizar as suas ferramentas, mesmo que seja só aqui, ó, na forma de pensar, tá? Vocês vão perceber que eu falo muito sobre isso, sobre praticidade, né? Sobre ser prático. É claro, vocês estão fazendo um curso, estão consumindo um conteúdo, a maioria aqui, se não é da mentoria, é do curso Gestão Extrema. Então, vocês estão consumindo um conteúdo que é um conteúdo mais técnico. A gente, por exemplo, às vezes usa o Excel para mapear. Não é problema nenhum usar o Excel para mapear, desde que você tenha clareza do que é importante dentro de um mapeamento de processo, tá? Então, o Estical, PDCA, FEMEA, Excel, beleza. A CIPOC, FEMEA, Estical, DMaker. Então, vamos lá. Existem diferenças, tá? Quando a gente fala sobre ferramentas de mapeamento de processo, ferramentas de estudo de causas de raízes, ferramentas, métodos para resolução de um problema. Então, primeiramente, qual é o ponto principal aqui? Por que a gente precisa ter clareza sobre processos? Pensem que um analista cuida somente da sua caixinha. Um operador cuida somente da sua atividade que se repete diariamente. Um supervisor tem que cuidar normalmente já de um setor todo. Um coordenador eventualmente cuida de mais pessoas e de mais de um setor. Um gerente também eventualmente cuida de mais de um setor e aí o escopo só vai aumentando. É lei da sobrevivência. Se você quer crescer profissionalmente, se você quer alcançar cargos maiores, se você quer salários maiores, você precisa ter uma visão estratégica sobre tudo que você faz sobre o negócio. Então, mesmo que hoje tenha algum gerente aqui na sala e nunca tenha estudado ou trabalhado com mapeamento de processo, aqui, na forma de pensar, na forma de enxergar a rotina do dia a dia, vocês já fazem mapeamento de processo. Então, a forma de encarar o funcionamento do mundo corporativo, o funcionamento entre setores, entradas, saídas, etapas, tarefas, atividades, é que de fato é ferramenta de mapeamento de processo. Aqui, é claro, eu vou ensinar a forma de fazer, tá? Não vai dar tempo de mergulhar em tudo, a gente está falando de uma hora e meia, tá? Quem quer realmente aprender no detalhe precisa assistir o curso. Então, quem ainda não acessou o curso e certamente está lá no grupo dos Leões de Gestão, acessa o curso, porque lá você vai aprender no detalhe cada ferramenta. Aqui eu vou dar um overview de quais são as ferramentas mais importantes, as mais estratégicas, as mais operacionais e qual é o entregável de cada um. Então, eu prezo muito por isso. Não adianta você contratar uma Ferrari, você comprar uma Ferrari se você não souber nem abaixar o vidro da Ferrari. Então, não adianta vocês comprarem um curso de 20 horas de conteúdo, um curso bom, porque os feedbacks são muito bons, se vocês não conseguirem aplicar aquilo ali nem um pouquinho no dia a dia de vocês. Acontece muito isso, gente, com profissionais que querem aí crescer, querem dar peso ao currículo e fazem green belts e black belts. Eu fiz isso na minha carreira. Antes mesmo de saber usar muita coisa, eu fui lá e tasquei um black belt. Gente, eu não sabia nem como, por onde começar.
Eu não sabia nem como pensar a possibilidade de aplicar um DMake, de aplicar um projeto, de conseguir fazer um projeto Greenbelt. Por quê? Porque eu não tinha base para fazer aquilo. Eu ainda não tinha forma de pensar estratégica. Eu ainda não conseguia perceber, por exemplo, uma das dificuldades mais latentes para Green Belts e Black Belts é tentar definir um projeto. Tentar definir um projeto para se certificar Black Belt e Green Belt. Por que essas pessoas têm essa dificuldade? Porque eles ainda não têm visão estratégica sobre o negócio. Por que eles não têm visão estratégica? Porque eles não enxergam o negócio de forma como um processo linear de ponta a ponta, com o cliente do final, que é o cliente da empresa, e com o cliente interno, que é o seu cliente, é para quem você, são as áreas e setores com quem você se envolve. Se ele enxergasse dessa forma e tivesse clareza dos KPIs, de quais são os indicadores de resultado que estão atrelados ao resultado da companhia, ele não teria dificuldade nenhuma em definir um projeto Greenbelt, o tema de um projeto Greenbelt. Então, vocês percebem que quanto maior o seu nível, maior a exigência sobre conhecimento técnico, sobre conhecimento de gestão. É isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, tá? É vocês perceberem o quanto essa forma de pensar, o quanto às vezes colocar num papel um processo, nem que seja a gente num papel de um caderno, num papel de um flip chart, de um quadro durante uma reunião, vocês vão mudar a forma como vocês estão gerindo os processos de vocês e alcançando os resultados de vocês, tá? Vamos lá. Quais são as ferramentas de mapeamento de processo mais conhecidas, tá? E, na minha opinião, mais importantes quando se trata no mundo corporativo, né? Existem outras aqui, tá? E eu nem vou entrar nesse mérito. Existe, por exemplo, o diagrama de tartaruga. As consultorias vão nascendo e vão inventando um monte de ferramenta. Mas eu vou colocar aqui para vocês as principais e quais são os principais entregáveis dessas ferramentas, tá? A gente tem o CIPOC, que é uma ferramenta mais macro de mapeamento de processo. A gente tem, num contexto de fluxo, tá? Mais visual, mais tomada de decisão, que é o mais tradicional. A gente tem a simbologia aí, tá? BPMN, que é a simbologia do BPM. E a gente tem aqui o fluxograma também navegando numa mesma linguagem, uma linguagem muito próxima, tá? E a gente tem o VSM. Quando a gente fala sobre a grande diferença entre eles os grandes entregáveis, a ferramenta mais estratégica aqui nesse contexto é o CIPOC. Gente, o CIPOC, ele é utilizado em diversas situações, mas uma das situações mais importantes aí que eu vejo para um CIPOC, pensem que um CIPOC é quando vocês estão se localizando quanto ao onde vocês estão pisando. É quando vocês estão se localizando quanto às fronteiras do processo. É quando vocês estão se localizando quanto ao funcionamento macro e estratégico do negócio. Então, pensem que vocês acabaram de chegar numa empresa, pensem que vocês acabaram de assumir uma função dentro da empresa e vocês não estão conseguindo compreender muito bem qual é o funcionamento, quem faz o quê, qual setor entrega o quê. Essa é a melhor ferramenta. Ó, então, o CIPOC, ele é muito utilizado, por exemplo, para algumas... Deixa eu passar, peraí. Pronto. O CIPOC é utilizado, por exemplo, vou colocar aqui, tá? Vamos lá. Ó, Spock é muito utilizado dentro do contexto do DMake, tá? No DMake, o CIPOC é a ferramenta de mapeamento de processo, onde a gente começa a delimitar as fronteiras. E aí, desculpem a letra, porque essa caneta aqui ainda não é a melhor. A gente está trabalhando nisso para melhorar cada vez mais a nossa aula. A gente tem... Por que ele delimita as fronteiras, gente? O que é o CIPOC?
Esqueci, pulei uma parte, né? Vamos lá, vamos tentar demonstrar aqui de uma forma bem simples o que que é o CIPOC. O CIPOC, ele tem um desenho da seguinte forma, olha. O CIPOC, ele tem aqui um formato bem diferente do tradicional. A gente tem aqui, me ajudem aí, o S de suppliers, o I de input, o P de process, de processo, o O de output e o C de customer, que são os clientes. O que que acontece quando a gente se propõe a desenhar um CIPOC? Não é aquele tradicional mapeamento que a gente faz no fluxograma, onde você começa do início e vai desenhando, e se acontecer isso aqui, vai para lá, e se acontecer isso aqui, vai para cá. E não é bem assim, tá? O CIPOC, ele é de fato estratégico. Ele é de fato promover uma visão estratégica sobre o negócio. Então, o que vai acontecer no desenho do CIPOC? A primeira pergunta, quando a gente monta um CIPOC, é perguntar quem é o cliente final desse processo que a gente está avaliando. Quem é o cliente final? Qual é o último nível de etapa que você está avaliando? Então, vamos pensar que o seu projeto é um projeto de redução de avaria. O produto vai ser entregue no final para quem? Qual é a última etapa do processo? Essa vai ser a etapa cliente aqui, tá? Então, o CIPOC se mapeia e isso é para incomodar de trás para frente. Aqui vocês vão dizer quem é o cliente do processo e aqui vocês vão dizer qual é o último entregável do processo. O entregável, entrega final, o quê? E aí é o quê? O quê? E não como. Aqui não se entrega fazendo o relatório e tal. Não, aqui entreguei o relatório. É o que se entrega. Na saída não tem ação. Esses detalhes vocês vão entender com mais clareza dentro do curso, tá? Mas aqui se entrega de fato o quê e não o como. As ações, elas vêm aqui, ó, de trás para frente. E sempre assim, um cipó que você vai encontrar, no máximo, quando os processos são grandes e muito complexos, 5, 8 etapas, tá? O ideal é que, de fato, aqui quase que seja agrupado conforme um conjunto de ações. Então, você imagina que eu tenho lá uma área comercial, imagina que eu tenho lá a produção, imagina que eu tenho a expedição e transporte. É dessa forma que a gente vai separar. E aí, se for necessário, eu vou explodir essas caixas aqui em outros CIPOCs, mas eu preciso ter visão estratégica sobre o negócio sempre. Ah, Andressa, eu estou fazendo um CIPOC somente de um setor. Então, mesmo que seja dentro de um setor, você tem ali algumas grandes áreas no setor, algumas grandes atividades. Então, você vai também tentar agrupar aquilo ali de forma macro, de forma que você tenha uma visão macro sobre o processo, tá? Esse talvez seja um dos grandes desafios e maiores desafios do CIPOC. Você tentar perceber qual é o nível de micro e macro que você precisa ter para você conseguir ser mais assertiva. E isso, gente, é treino. E para ser muito sincera, não importa no início se você vai detalhar demais ou se você vai detalhar de menos. Vocês não precisam se preocupar com isso. Isso aí é durante muito treino e durante muita utilização. O que vocês precisam aproveitar é a forma de pensar, é a forma de organizar o pensamento, é a forma de encarar um processo e aplicar isso no seu dia a dia. Então, eu tenho aqui um cliente final, eu tenho aqui uma entrega e eu vou de trás para frente. Qual é a etapa anterior à entrega? Quem faz, por exemplo, aqui, ó, quando a gente fala de um centro de distribuição, quem realmente entrega o produto? Quem entrega o produto é o transporte. Qual é a ação que fomenta a entrega do produto? Ah, eu vou entregar, aqui é o entregar para o cliente. Beleza. Entregar para o cliente. Aqui quem faz é o transporte. A gente pode colocar aqui, ó, transporte, beleza. Mas aqui quem entrega, aqui não importa muito quem é o setor. Mas naturalmente vocês vão perceber que essas caixinhas aqui acabam sendo setores, porque eu estou mapeando de forma macro. Então, quem entrega para o cliente,
o transporte realiza a entrega para o cliente. Mas antes de ir para o transporte, alguém tem que dar para o transporte entregar. Então, se eu estou falando de um centro de distribuição, eu tenho lá a expedição, que entrega, por exemplo, produto embalado, e é a expedição que vai mandar aqui, ó. Pronto. E aí, sim, naturalmente, sim, não está funcionando? Peraí, que eu acabei de receber notícias aqui que o YouTube não está gravando. Vamos lá. Então, quando a gente fala do CIPOC, eu tenho aqui a visão macro do processo de quem entrega o quê. Eu tenho o cliente quer uma entrega, quem vai entregar o cliente é o transporte, o que que é para ele entregar para o transporte entregar, eu tenho um produto embalado e a expedição que tem que mandar para o transporte. Mas beleza, antes disso, o que a expedição faz? A expedição ela tem que garantir o produto embalado, então ela tem que embalar e conferir o produto. É a atividade macro da expedição. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho a entrega produto embalado para a expedição. O que acontece? A leitura do CIPOC, ela é de trás para frente, ela é como um S, ó. Eu leio assim, assim, assim e assim. É assim que eu faço a leitura do CIPOC. A leitura do CIPOC, ela é de trás para frente. Só que qual é a importância de fazer dessa forma? Eu sei exatamente quais são os limitantes aqui entre essas áreas. Eu sei que para entregar ao cliente eu preciso dessa entrega desse jeito. Eu sei que para entregar para eu conseguir entregar, eu sei que a expedição precisa me mandar um produto embalado e eu posso dizer quais são as características desse produto embalado. E aí, gente, vocês vão ver lá que na aula eu ensino a utilizar do CIPOC para poder construir a gestão de indicadores da área. Por quê? Porque uma vez que você define, bom, é a expedição que entrega o produto embalado para que o transporte entregue para o cliente. Você consegue definir aqui quais são as SLAs ou as ANS. O que é isso? São os acordos de nível de serviço. Olha a minha mãozinha, o meu Zoom está fazendo a mãozinha para mim. Os acordos de nível de serviço. Os acordos de nível de serviço nada mais são do que o quanto eu determino para o meu setor, para o próximo setor que vai receber a minha informação, como eu preciso da informação, em qual quantidade, com qual padrão, com qual prazo. Então, para o transporte entregar alguma coisa para o cliente, ele precisa receber em tempo hábil para entregar para o cliente. Para a expedição conseguir entregar para o transporte, ela precisa receber em tempo hábil para entregar para o cliente. E aqui, através de uma visão macro do processo, você vai fatiando o seu processo e transcrevendo uma visão muito mais estratégica. Então, o CIPOC aqui, ele vai ser utilizado para transcrever fronteiras. O CIPOC ele é muito utilizado aqui em projetos. Então, eu sou consultora. Eu acabei de chegar numa empresa. Eu não sei nada sobre a empresa. Eu fui lá uma vez, fiz uma visita técnica e só. Eu preciso entender de forma macro como funcionam os processos da empresa. A primeira coisa que eu vou fazer para um kickoff é um CIPOC. Porque através do CIPOC eu vou ter visão do todo. Eu vou ter visão de como os setores se comunicam, eu vou ter visão da organização deles, eu vou ter visão das fronteiras de atuação de cada um. É a primeira coisa. Não é um mapa de processo incrível, não, gente, é só um CIPOC. É algo simples, é estratégico, macro, tá? Eu tenho um problema crônico na empresa e as áreas não se comunicam e os indicadores estão desalinhados e ninguém sabe o que cada um faz. Então eu vou fazer um fluxograma gigante, um VSM de toda a empresa, que todo mundo vai entender o que cada um faz. Existem formas muito mais simples e estratégicas de fazer.
Através de um CIPOC, por exemplo. Nas 4 grandes empresas que eu passei, eu fiz grandes workshops de reestruturação de departamentos inteiros utilizando o CIPOC. Eu fiz isso num departamento inteiro de manufatura de uma fábrica automobilística. Eu fiz isso num departamento inteiro de logística de outra fábrica automobilística de caminhões. Eu fiz isso numa das maiores varistas do Brasil, reestruturando todos os setores de um centro de distribuição. Eu fiz isso em outra varejista de medicamentos, reestruturando todos os setores da distribuição. Grande, projeto grande, reestruturação grande. Vocês imaginam algo complexo de fazer, alinhar as iniciativas, alinhar os acordos de nível de serviço, alinhar quem entrega o quê? É a melhor ferramenta para vocês fazerem isso, tá? Então, é uma ferramenta muito pouco divulgada, é uma ferramenta muito pouco utilizada e é uma das melhores ferramentas para se começar. Porque o fluxograma, o BPMN, dá trabalho porque é muito detalhado. O VSM, mais ainda. O CIPOC, não, o CIPOC é mais estratégico, é mais macro. Então, se vocês não têm nada, gente, sempre comecem do CIPOC, tá? Não é uma ferramenta tão instintiva de fazer. Na primeira, vai doer um pouquinho. Na primeira, vai doer um pouquinho, porque é fora da zona de conforto mesmo. É diferente, a linha de raciocínio é diferente, você começa de trás para frente, não é um fluxograma que a gente está acostumado a ver. Mas vocês vão perceber que essa é uma das... o CIPOC, Lázaro. O CIPOC, Paulo, obrigada, Lázaro. Vocês vão perceber que é uma das ferramentas mais poderosas para vocês crescerem profissionalmente, tá? Quando a gente fala de um fluxograma de VSM, a gente está entrando no detalhe dos processos. A gente está mergulhando nas atividades dos processos. A gente está mergulhando nos gargalos dos processos. Então, quando vocês querem tomar iniciativas de mergulhar nos mínimos detalhes para perceber onde tem problema e onde vocês precisam atuar e serem certeiros na atuação, aí a gente vai fazer um fluxograma no VSM. Mas quando não é isso, quando é um contexto mais geral, um contexto mais organizacional, um contexto mais estratégico, que seja para você como profissional entender onde você está pisando, que seja para você profissional movimentar um projeto organizacional, que seja para você profissional ter mais clareza de quais são os indicadores que impactam no seu processo e como você impacta no processo dos demais. É estratégico, tá? O CIPOC talvez seja um dos meus mais queridinhos aqui, beleza? Então, o CIPOC vai dar clareza para você sobre as fronteiras, tá? E aí entende-se limite de atuação. É uma excelente ferramenta para projetos, é uma excelente ferramenta para se definir SLAs, que são acordos de nível de serviço, prazo, quais são os padrões que têm que ser utilizados, qual é o custo inerente àquela atividade, tá? Os acordos de nível de serviço, beleza? Muito utilizado para reestruturação de setores, de serviços, reestruturação, muito utilizado para construção de KPIs, de toda a gestão de indicadores. Muito utilizado, inclusive, já que a gente está mapeando fronteiras, pode ser muito utilizado, inclusive, para mapear padrões. Quais são os padrões necessários para aquela indústria, para aquele departamento, para aquele processo? Se você mapeia de forma macro, sabe exatamente o que tem que ser entregue, como tem que ser entregue, você consegue perceber rapidamente quais são os padrões que tem que ser existentes e quais são os padrões que precisam acontecer ali dentro, e aí você vai ter clareza também dos padrões que já existem, tá? Então, é uma das ferramentas mais importantes. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não? Tem muito conteúdo de CIPOC lá no curso e é bem importante que vocês assistam, tá? É disruptivo, quebra a cabeça, tá? BPMN e fluxograma.
Quando a gente entra na realidade do BPM e do fluxograma, são ferramentas que são mais utilizadas num contexto de padronização. Eu não sugiro utilizar, tá, o fluxograma, por exemplo, para melhoria de processo. Eu sugiro que o fluxograma seja mais utilizado para padronizar processos, tá? Ele vai te dar uma boa visibilidade, sim, de onde estão os gargalos. Então, talvez esse seja a grande e mais forte característica do fluxograma. O que são os gargalos? São as tomadas de decisão, tá? Se sim, anda, se não, desce. Se não, desce. E aí, um ponto bem importante aqui é que tudo que for positivo, tudo que for fluido, tudo que fizer que não é erro, tem que ir para frente. O processo tem que sempre ir para frente. Se fosse lindo e maravilhoso, o processo tem que sempre ir para frente. Vocês não podem fazer o fluxograma descer quando é algo positivo. Então, assim, não tem avaria. Ah, então desce. Se não tem avaria, desce. Não, gente, se não tem avaria, é bom. O fluxo tem que fluir. Fluir é ir para a direita, para frente. Senão o fluxograma fica tudo quebrado, tá? Então, quando você, por exemplo, desenha um fluxograma, você tem as opções de desenhar o fluxograma de forma linear, né? Que é você não de fazer uma divisão por setores, mas normalmente, quando a gente fala de padronização de processo, a gente desenha o fluxograma em piscinas, em raias, né? E isso facilita muito a visualização quando a gente fala de entender quem faz o quê. Então, a gente normalmente no fluxograma e também no BPMN, tá? Só que o BPMN, ele tem... Tentando fazer uma linha aqui, mas tá difícil. O BPMN, ele tem uma notação mais técnica, mais detalhista. Por que o BPMN ele é mais técnico e detalhista? Porque ele tem uma proposta de... ele foi criado num contexto de desenvolvimento de softwares. Então, ele precisa ter realmente diagramas e simbologias mais detalhistas, de forma que um sistema consiga entender nos mínimos detalhes a tomada de decisão. E são processos normalmente mais complexos. Então, o BPMN é bem parecido com o fluxograma. E ele também é utilizado num contexto de desenho de iniciativas de melhoria de processo. Só que a linguagem é diferente. Lá no BPMN, a gente fala muito mais a linguagem de modelar processos, tá? É muito mais num contexto da gente definir um melhor processo para um novo sistema. Diferentemente da gente chegar numa área, num setor, e aí o processo já está acontecendo, já está rolando, cada um faz de um jeito e está tudo bem, e vamos que vamos, e aí você faz um fluxograma para padronizar o processo. É diferente. O BPMN, ele não nasce nesse contexto, geralmente. Muitas empresas utilizam nesse contexto, mas originalmente ele não nasce nesse contexto. Ele nasce num contexto de modelar, de desenhar um processo, de padronizar um processo e subir um processo num sistema, num software. Por isso ele tem tantas notações e é tão rigoroso em relação a isso, tá? Acontece muito de empresas utilizarem fluxogramas chamando de BPMN. Porque na prática eles querem muito mais a visualização ali de raias, tomadas de decisão, entradas e saídas e vão embora, tá? Então acontece demais. E eu vejo isso muito acontecer, tá? Mas no fundo a base é o fluxograma. É igual o PDCA e o DMake. O DMake é um PDCA, que tem base no PDCA. Só que ele utiliza ferramentas além do PDCA, ele utiliza estatística, ele utiliza outras ferramentas além. Mas é base PDCA. O BPMN é base fluxograma, tá? Então, quando a gente fala do fluxograma, a gente tem algumas notações principais aqui, que é uma bolinha, normalmente verdinha, de início, o andamento do processo, e aí, como eu falei, sempre para frente. Sempre para frente. Você tem que fazer o processo caminhar, tá? E aí você vem aqui e começa a perceber as tomadas de decisão. Se tá bom, anda. Se tá ruim, desce. Se tá bom, anda. Se tá ruim,
desce, faltou o diagrama aqui. Entenderam? Só que o fluxograma, gente, não é a melhor ferramenta para a gente fazer iniciativas de melhoria de processo. Por quê? Você imagina que você está lá com todo mundo montando um fluxograma, junto com todo mundo, e aí você fala assim, beleza, agora mapeamos o processo. Agora nós vamos levantar os problemas desse processo. Aí, naturalmente, se você tem aqui uma tomada de decisão, se você tem aqui uma tomada de decisão, a gente entende que isso aqui já é um problema, beleza? Tradicionalmente é um gargalo, né? O processo deveria estar contínuo e não está, parou. Beleza, mas e além disso? Como é que você vai trazer clareza para escrever? Você vai escrever aqui embaixo do fluxograma quais são os problemas? Você vai escrever aqui embaixo um monte de problema que você entendeu desse fluxograma? Ah, não, Andressa, a gente faz o fluxograma e aí depois a gente pega um Excel e vai escrevendo um monte de problema. Mas aí não é visual, gente. Então, o fluxograma, ele não é visual na hora da gente demonstrar os problemas. Por quê? Vou te mostrar por quê. Mesma visualização de um fluxo, só que agora falando de um VSM. O que o VSM faz? O VSM, ele mapeia o processo sempre de forma linear, sempre de forma linear. Eu tenho aqui a anotação de um fornecedor, eu tenho a anotação de um cliente. Finge que isso aqui é uma caixinha. Então, aqui eu tenho um fornecedor, eu tenho aqui o cliente, sempre de forma linear, e aqui eu determino esperas, estoques, esperas. Eu falo aqui quem faz, o que é feito, quem faz, como faz, e aqui embaixo eu começo a identificar tempos e movimentos desse processo, qual é o tempo de processamento, qual é o tempo de espera, aqui também qual é o tempo de espera, e aí eu faço um mapeamento, que não é um mapeamento detalhado de atividades, é um mapeamento ainda macro também, só que o que acontece quando eu vou e começo a levantar oportunidades? Eu começo, ó, a colocar aqui um mar de post-its. Deixa eu tentar aumentar ele aqui, eu não tô conseguindo. Eu começo a colocar um mar de post-its embaixo do VSM, e aí por isso que é legal utilizar uma ferramenta como essa, o Miro, que ela é bem visual. Fala assim, nessa etapa do processo aqui, eu tenho esses tempos, eu tenho uma espera, e aí eu tenho um problema, 2 problemas, 3 problemas, 4 problemas, 5, 6, 7. Aqui eu tenho um montão de problema, Andressa. Tudo isso aqui embaixo, um post-it para o problema. Beleza, nessa etapa aqui eu tenho um monte de problema. Andressa, nessa etapa aqui a gente não tem não, essa etapa aqui ela é mais fluida. Ah, eu só tenho 3 problemas. E nessa etapa aqui, Andressa, não tem espera não, ó. Só nessa etapa aqui que tem uma espera. Aqui não tem espera, aqui o fluxo é contínuo. Você precisa pensar muito para perceber que você precisa atuar aqui, porque aqui tem uma espera, aqui tem um tempo de processamento alto, aqui tem um monte de problema. Você não precisa pensar, é muito visual. No fluxograma, salvo essa etapa aqui, que é uma etapa de tomada de decisão, o resto você vai ter que pensar. O resto você vai ter que quebrar a cabeça para entender o que está ruim, onde que está ruim, e não vai ficar visual você ficar escrevendo quase 400 milhões de caixinhas de texto em cima do diagrama da caixa de processo aqui para poder entender qual é o problema, onde tem mais problema. Vai ficar uma bagunça, uma zona. Então, ferramenta para melhorar processos, VSM. Ferramentas para entender e padronizar processos, fluxograma, BPMN. Ferramentas para ser estratégico e entender, organizacionalmente falando, fronteiras, acordos de nível de serviço, indicadores, padrões, CIPOC.
Essa é a forma como vocês têm que pensar. E aí eu preciso que vocês aprendam, se vocês ainda não aprenderam, a colocar a mão na massa rápido. Sabe aquela pessoa que nem aprendeu muita coisa, mas já sai metendo a mão para fazer? Diz tá tudo errado, mas ela tá fazendo. Eu sou dessas. E talvez seja um dos motivos que me fizeram chegar até aqui. Porque o pouco que eu aprendia sobre qualquer coisa, e é assim até hoje, eu corro para colocar a mão na massa. Na primeira vez não sai muito bom, na segunda vez sai já mais ou menos, na terceira vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, até que eu me torno especialista no negócio muito rápido, porque eu tô colocando a mão na massa. E aí vocês não podem depender. Eu vejo muitos questionamentos de profissionais falando assim, Andressa, não dá para fazer PDCA, não dá para mapear processo aqui na empresa que eu estou, porque eles não têm cultura de mapeamento de processo, porque eles não têm cultura de melhoria contínua, porque eles não têm um sistema de gestão maduro. Você tem que entender que o problema só vai mudar de endereço. Vocês vão sair de uma outra instituição, de uma outra empresa, dessa empresa que vocês estão, e se o líder é ruim aqui, na outra empresa pode ser que o líder seja bom, mas não tenha cultura. Pode ser que o setor seja ótimo, o clima seja ótimo, também não tenha cultura, mas o líder seja ruim. E assim vai, gente. São muitas variáveis para gerenciar no mundo corporativo. Vocês não podem, resumo da ópera, vocês não podem deixar o sucesso de vocês na mão de uma empresa que não tem cultura, um sistema de gestão que não é bom, e assim vai. Então, vocês têm que utilizar as ferramentas em prol do resultado de vocês. E, naturalmente, vocês vão conseguir gerar movimentos. Em todas as empresas que eu passei, eu deixei legado. O que significa isso? Significa que eu apresentei uma forma de fazer que eles não sabiam fazer, e eles passaram a fazer desse jeito porque viram que era muito melhor. E não tinha sistema de gestão lindo e maravilhoso implementado, não, tá? Eles só perceberam valor na forma como eu fazia, e eles começaram a fazer. Eu fui embora, eles continuaram fazendo. E você acha que eles não lembram da Andressa quando começam a fazer algo que não era tradicional da empresa? Eles lembram da Andressa, eles me mandam mensagem até hoje, em várias, desde estagiária. Então, é sobre deixar legado. É sobre vocês não colocarem o sucesso de vocês na mão da empresa que não tem cultura, do líder que não é bom. O que significa isso? Significa que se vocês têm um problema para resolver e vocês não conseguem movimentar as pessoas para botar numa sala para mapear um processo, comecem a mapear vocês. Se vocês querem começar a fazer reuniões de forma mais estrutural e resolver um problema de forma mais assertiva, ao invés de ficar aqui sentado na mesa discutindo o problema com todo mundo, levanta da cadeira, pega um flip chart, pega um papel e uma caneta, levanta, vai para o quadro e desenha. Fala, beleza, pessoal, a gente está aqui discutindo como é que funciona o processo. Ah, beleza, a gente faz isso, depois isso, depois isso. Nem que seja no Excel, quem falou aí do Excel? Viva você que mapeia no Excel. Foi você, né, Lázaro? Viva você, Lázaro, que mapeia no Excel, porque você mapeia. E não há problema nenhum. Que bom que você começou com o Excel, porque você começou. E eu, em todas, gente, na maioria das empresas que eu passei, as pessoas que tinham ainda resistência, e talvez não porque não queriam, mas por falta de conhecimento, a fazer um mapeamento, porque é algo diferente, né? É algo novo, é algo que as pessoas ainda não entendem, não conhecem, gera um pouquinho de resistência. Começava no Excel, devagarinho ia colocando aquilo ali no desenho, no quadro, no PowerPoint. E aí, naturalmente, as pessoas não conseguiam mais viver sem mapas de processo, porque é muito mais fácil de enxergar. Mas até você fazer a pessoa sair da zona de conforto, tem uma projeção, tem um caminho para vocês construírem. Então, comecem com Excel, depois comecem levantando da cadeira e tomando atitude. Isso não depende de cargo, isso depende de atitude.
Depende de vocês terem clareza, e aí aqui eu já vou começar a entrar no que eu gosto de entrar. Carreira. Depende de vocês terem clareza de onde vocês querem chegar e dos resultados que vocês precisam alcançar para chegar lá. Porque aí vocês começam a fazer o que a gente falou na aula passada, fazer o PDCA acontecer. Eu sou analista, eu quero alcançar um cargo de coordenador. Eu sou coordenador, eu quero alcançar um cargo de gerente. Beleza, qual é o resultado que a empresa espera de mim para que eu alcance o cargo que eu preciso alcançar? Começa pelo resultado. Não é só resultado, tá? A gente também tem comportamento. E isso pesa às vezes muito mais. A gente vai falar disso em outras aulas. Mas aqui eu estou falando primeiro sobre resultado. Eu mesmo estou levantando minha mãozinha. A gente está falando aqui sobre resultado primeiro. Quando a gente começa a falar sobre resultado, o primeiro ponto é, não adianta vocês mapearem o processo do que vocês querem que fique mais bonito, do que vocês acham que tem que ser melhor na área de vocês. Vocês têm que mapear processo para sair da zona de conforto. Vocês têm que mapear processo onde junto com os setores, as coisas não estão caminhando, não está andando, não está dando certo. Vocês têm que utilizar de ferramentas para resolver problemas que ninguém consegue resolver. Porque é assim que vocês vão chamar a atenção. Quem não é visto, gente, não é lembrado. Se eu não tivesse seduzido, se eu não tivesse, de alguma forma, sendo vista por vocês, vocês estariam aqui? Quem não é visto não é lembrado. De alguma forma, algum post meu, algum anúncio meu, alguma coisa chamou a atenção de vocês. E vocês estão aqui. De que forma que vocês estão chamando a atenção das pessoas que estão ao redor de vocês? De que forma que vocês estão chamando a atenção do CEO, dos diretores? De que forma que o trabalho de vocês está reverberando na companhia e fazendo com que pessoas falem no trabalho de vocês? Estruturando e visualizando o processo dessa forma, envolvendo pessoas para trabalhar dessa forma, tendo uma ferramenta. É muito diferente, eu falei isso na reunião de PDCA, eu sempre vou falar isso. É muito diferente quando você tenta resolver um problema com metodologia e tenta resolver um problema sem metodologia. Quando você tenta resolver um problema sem metodologia, aquele problema que você quer resolver se torna quase que uma discussão. Era para você estar tentando resolver algo e, na verdade, você acaba gerando uma discussão numa reunião e sai dali por sorte, de vez em quando saem ações. E mesmo assim, quando saem ações, você talvez você não consiga nem resolver o problema da forma como você gostaria. Agora, quando você detém na mão método, você toma a frente e você tem mais autoconfiança para moderar uma reunião e tomar a frente organizando a bagunça. Porque você sabe como organizar. Então, vou dar um exemplo. Essa semana eu estava num cliente e aí a gente está fazendo uma implementação de gestão da rotina, de gerenciamento da rotina. E aí, quando a gente falou assim, ó, chegamos num momento onde a gente precisa agora amadurecer em PDCA. A gente precisa começar a resolver problema. Beleza. E aí, primeiro ponto foi, não, então tá, então a gente vai escolher um indicador para a gente começar a aprender na prática. Vamos escolher um indicador. Qual é o indicador, Andressa? O indicador de retrabalho na linha de produção. Esse é o nosso maior problema, Andressa. Retrabalho na linha de produção. Aí tudo bem, eu não compreendi ainda o processo muito bem, fui na onda deles, né? Vamos fazer então um PDCA do indicador de retrabalho na linha de produção. Aí relembrando muito bem as ferramentas, porque meu mindset funciona com ferramenta, eu perguntei para eles, por que vocês escolheram esse indicador? Andressa, porque hoje é o nosso maior índice. Mas por que é o maior índice de vocês? Lembra da louca do porquê que eu falei na última aula? A louca do porquê. Quem não assistiu a última aula, assiste lá. Mas por que esse é o problema de vocês? Andressa, porque quando a gente não atinge o índice que a gente precisa atingir do produto acabado, a gente tem que fazer esse retrabalho. Entendi. Então, o problema de vocês não é retrabalho, o problema de vocês é não atingir o índice do produto acabado.
O retrabalho é uma consequência? Aí eles olharam para mim com cara de paisagem, assim, é verdade. Então, o PDCA não é de diminuir o retrabalho. O retrabalho é consequência, o retrabalho nem deveria existir. O PDCA é para entender dentro do processo quais são as etapas que fazem com que o produto acabado esteja fora do índice que precisa estar. Por isso que eu não gosto tanto do fluxograma. Vocês percebem que no fluxograma, as tomadas de decisão normalmente são retrabalhos? Validar o que já foi validado, reprocessar, dizer se sim vai para cá, se não vai para lá. E aí você acaba atuando na tomada de decisão, no lugar onde é consequência, é efeito. O problema normalmente está para trás. O problema está lá, a causa raiz do problema está para trás. O problema não deveria ter acontecido. Não sei se vocês viram um case que eu publiquei no LinkedIn há pouco tempo, mas qual era o case? Um estagiário colocou um produto no ar com um valor abaixo e aí teve um prejuízo de 5 mil reais. E aí eu perguntei, qual foi o problema? O problema foi que o estagiário lançou o produto errado? O problema foi que teve um prejuízo? Ou o problema foi que não teve aprovação de um superior? Todo mundo responde que não teve aprovação. Todo mundo quer o caminho mais rápido de botar mais etapa, mais etapa, mais etapa do processo. Vocês precisam ter essa clareza. E aí, o que eu fiz? Beleza, não vou fazer um VSM, um fluxograma, algo complexo com eles ainda. Eles nem sabem se isso é de comer ou de passar no cabelo. Eu peguei o papelzinho lá, ó, pilou, caneta, no quadro, falei assim, beleza, me ensina aí como funciona o processo para a gente entender onde que dá o problema. Coloquei no papel, gente, ali, ó, caixinhas simples e assertivas, não fiz nenhum cipoque com eles ainda. E aí, rapidamente eu consegui perceber qual era o processo, onde tinha problema, e eles conseguiram visualizar o que cada um fazia, qual era o impacto de cada um, e as causas foram começando a aparecer de forma muito mais fácil. E o plano de ação se tornou algo muito mais fácil de construir, mais assertivo. Então, vocês precisam tomar a frente e fazer diferente para gerar resultado diferente. Se vocês querem ser promovidos, vocês precisam fazer, além de alcançar os resultados que precisam alcançar, e se vocês não sabem qual resultado precisa alcançar, vocês precisam saber a primeira coisa, porque vocês não podem ser avaliados por algo que vocês não sabem por onde vão ser avaliados. Primeira coisa é definir, beleza, quais são os resultados que você espera de mim? Ah, esses 4 indicadores aqui você tem que bater, Andressa, beleza. Se eu bater esses 4 indicadores aqui, eu alcancei meu resultado, beleza. Agora eu tenho que perceber o que eu vou fazer para alcançar esses 4 indicadores de forma a promover meus resultados, me relacionar melhor com as pessoas, agregar valor nos setores, desenvolver pessoas para quando aparecer minha promoção, eu ter uma pessoa para assumir minha cadeira, construir relação de confiança com a alta gestão, fazer com que meus resultados sejam bem falados para que a alta gestão ouça sobre os meus resultados. Aí você começa a fazer as coisas acontecerem. Mas como? Vocês precisam fazer alguma coisa diferente. Então, vocês precisam, dentro da caixinha de ferramentas que eu ofereci para vocês, que é CIPOC, fluxograma, VSM, PDCA, um montão de ferramentas uma ferramenta de Lean, Kaizen, análise de causas raízes, priorização, gerenciamento da rotina, gestão à vista. Tudo isso faz parte do dia a dia de vocês, e se não faz ainda, vocês estão perdendo a oportunidade de terem mais qualidade de vida, salários maiores, resultados mais aparentes, equipes mais bem preparadas. Por que é mais qualidade de vida? Porque vocês vão passar a gerenciar mais e operacionalizar menos. Não é isso, Lázaro, que acontece? Você começa a gerenciar mais e operacionalizar menos. No início demanda uma energia? Claro que demanda. Mas depois você começa a gerenciar mais e meter menos a mão na massa. E aí, se você mete menos a mão na massa, se você gerencia mais, o seu cargo, ó, sobe. Porque você está preparado para assumir cargos maiores. Vocês conseguem compreender, gente? Esse é o trabalho
Por que que esse conteúdo aqui é um conteúdo que vai além do curso? Porque esse é um conteúdo focado para a carreira. Esse é um conteúdo focado para vocês entenderem e perceberem como ferramentas de mapeamento de processo não é só ferramenta de mapeamento de processo. Não é só para um analista de processo aprender a mapear processo. É para um profissional aprender a ter visão estratégica e alavancar a sua carreira. Então, como funciona o trabalho na Academia da Gestão, que é um trabalho mais voltado para crescimento, para carreira, para o profissional, em um ano alcançar um cargo maior, um salário maior, a gente vai entender dentro do contexto do profissional, do Lázaro, da Vera, do William, da Aline, de cada um de vocês aqui, quais são as ferramentas que vocês precisam utilizar para fazer um trabalho de posicionamento interno na empresa que vocês estão e projetar o crescimento de vocês, ou fazer um trabalho de posicionamento externo, que é construir a sua marca profissional, mesmo que o Lázaro, vou botar o Lázaro aqui porque o Lázaro tem mais proximidade. Mesmo que o Lázaro hoje esteja super feliz na empresa que ele está, mesmo que ele esteja super satisfeito com o salário, vai ter um momento que, se o Lázaro estiver sempre focando em crescimento, ele vai querer mais. E se a empresa não estiver pronta para fazer o que ele, para alcançar, né, para entregar o que ele quer, se ele não cuidar da marca profissional dele lá no LinkedIn, talvez demore muito mais a aparecer a oportunidade que ele gostaria, porque ele não cuidou. Eu brinco que o LinkedIn é como se fosse um Tamagotchi. É uma plantinha. Você tem que regar um pouquinho todo dia. Você tem que plantar uma sementinha e ir regando devagarinho. Vocês estão vendo aqui uma aula com 30 pessoas. Vocês estão vendo aqui uma turma com mais de 300 pessoas só esse mês. Esse curso aqui, ele começou a ser construído há muitos anos atrás. Há mais de 6 anos atrás. Agora eu estou colhendo os frutos. Então, se vocês querem se tornar gerente, vocês precisam começar agora a mirar o cargo de gerência. Se vocês e não importa em qual posição você esteja, se você é um operador, se você quer um salário maior, você precisa começar esse movimento agora. Você precisa cuidar muito bem do seu posicionamento interno e aí dominar mapeamento de processo é muito importante. Mesmo que você não vá operacionalizar isso, você precisa pensar assim, como um processo, com uma visão estratégica, dominar PDCA, dominar gestão da rotina, KPIs, ferramentas de melhoria contínua, Kaizen, Lean, liderança Lean. Tudo isso precisa ser dominado, porque é o posicionamento interno. É o jogo do corporativo, é o dia a dia do corporativo. Agora, se você quer empregabilidade alta, se você quer não estar preocupado, se você vai sair da empresa e não vai ter emprego para você aqui fora, você precisa cuidar do seu LinkedIn. Você precisa cuidar, você precisa construir um network, você precisa construir uma rede, você precisa estar antenado nas oportunidades. Ah, Andressa, mas eu estou muito bem aqui. Por que que eu vou ficar procurando oportunidade? Porque, gente, você está muito bem aí, do verbo pode ter algo muito melhor para você lá fora. Você está muito bem aí como analista ganhando 5 mil reais, pode ter uma posição de analista para fazer a mesma coisa que você faz ganhando 8. Você vai ficar parado aí? Você só vai descobrir que tem se você estiver antenado. Se você estiver com uma marca profissional movimentada. Se você fizer com que os recrutadores te encontrem. Senão esses recrutadores não vão te encontrar. Sabe o que acontece na maioria das vezes? Os recrutadores só encontram quem está procurando emprego. Na maioria das vezes. Ou então, as pessoas que estão mais próximas ali da rede dele. Porque essas pessoas estão em movimento, essas pessoas estão aparecendo para eles. Vocês não estão aparecendo. É a mesma coisa que a gente estava falando sobre o mundo corporativo. Quem é promovido? Quem aparece mais? Quem faz mais barulho? Ah, Andressa, mas eu tenho que ser barulhento? Ah, Andressa, mas eu tenho que ser aquele cara que fica babando ovo? Não é sobre babar ovo, gente. É sobre vocês aprenderem a mostrar o profissional que vocês são. É sobre vocês aprenderem a aproveitar as oportunidades para mostrar os resultados de vocês. E tem metodologia para isso.
Você não precisa ficar babando ovo de ninguém. Você precisa entender que você está ali para gerar resultado. Você não está ali para fazer amigo. Só que você precisa agregar, sim, muito valor para o setor que vai receber a sua entrega, porque ele é seu cliente. Você pode não gostar do gerente que está ali, do dono do setor. Você não precisa gostar mesmo. Você precisa entregar muito valor para ele. E mesmo que ele não goste de você, ele vai te respeitar, porque você respeita o trabalho, você entrega muito bem. Então você não está ali para poder fazer amizade. E eu falo por mim, nas empresas que eu trabalhei, eu fiz grandes amigos. Mas não foi porque do meu trabalho. Eu era a pessoa que as pessoas que ninguém gostava de falar, eu tinha que ir lá e falar e resolver. Porque a pessoa não tinha problema comigo. E não quer dizer que eu não discordava dela. Quer dizer que eu tinha empatia para entender o posicionamento dela. Porque se ela era cri-cri e uma pessoa que ninguém gostava, mas se ela estava ali ainda é porque ela era muito competente. Porque não é normal. Um profissional que ninguém gosta, ou que todo mundo tem medo de falar, estar ali ainda. Significa que ele é muito competente. Pode ser até que ele tenha a costa quente, beleza, mas eu prefiro acreditar que ele é muito competente. Se ele é muito competente, eu tenho que aprender um pouco com ele, eu tenho que entender que ele tem ali para agregar valor para mim. E eu tenho que parar de achar que eu tenho que criar ranço das pessoas e resistência às pessoas. Gente, você não está ali para ser amigo, você está ali para trabalhar, entregar resultado, agregar valor, chamar atenção, ser promovido, ganhar mais. Ganhar mais para proporcionar uma vida melhor para você comprar uma casa, para você comprar um carro, para você viajar, para você dar o melhor para os seus filhos, o melhor para você. É isso, é para ali que você está ali para trabalhar. Você não está ali para poder fazer amigo. Eu sei que a gente passa o tempo inteiro, muito mais tempo da nossa vida no trabalho do que na nossa casa, com os nossos filhos, inclusive. Mas façamos disso resultado, façamos disso aprendizado. Como? Tudo que eu aprendo de novo, eu pego e aplico. Nem que seja no meu quadradinho ali, ó, somente na minha equipe. Eu ensino para minha equipe. Eu pergunto, e aí, como é que a gente consegue aplicar isso aqui? Quem já foi da minha equipe com certeza vai lembrar. Acho que não tem ninguém que já foi da minha equipe aqui hoje, não. Felipe talvez, né? O Felipe trabalhou comigo um tempo. Tudo que eu aprendo, eu quero aplicar. Tudo que vocês puderem aprender, apliquem. Nem que seja somente para vocês conseguirem perceber o quanto aquilo ali vai gerar de aprendizado para vocês. Multipliquem, treinem pessoas para vocês crescerem. Então, nunca vai ser sobre só mapeamento de processo. Nunca vai ser sobre só ferramenta de gestão. A Academia de Gestão, ela nasceu num contexto de eu querer ensinar para vocês a aplicar métodos e ferramentas de gestão. E aí eu percebi que eu precisava fazer muito mais, porque não era o suficiente. Não adiantava eu formar uma pessoa e a pessoa falasse para mim, Andressa, ok, mas eu não quero ficar nessa empresa. E aí eu falava, beleza, então a gente precisa cuidar do seu LinkedIn. E aí a pessoa está com o LinkedIn parado lá, nunca adiciona ninguém, nunca publica nada, e nem o currículo está atualizado. Não vai, gente, não vai conseguir. Aí a pessoa fica 20 anos na empresa, do nada a empresa dá uma dor de barriga, entra um diretor novo, manda embora, porque você não se deu bem com a pessoa. E aí chegou, nem tem nem LinkedIn. É uma balança, a gente precisa equilibrar essa balança. Então, o profissional que está estável, entende que existe uma oportunidade de crescimento lá dentro, entende que existe uma oportunidade de promoção lá dentro, sim, mergulha, foca com muita força em aplicar métodos de gestão, em ter processos claros, em desenvolver sua equipe, em resolver problema com metodologia, em vender seu resultado, fazer networking. É isso que vai te promover lá dentro. Mas, em paralelo, demanda uma energia também para o seu LinkedIn. E por isso que eu coloquei como bônus, lá no curso Gestão Extrema, um pouco sobre o LinkedIn. Porque se vocês não souberem fazer isso, a projeção, a empregabilidade de vocês, o longo prazo de vocês não vai existir, vai ser sempre
aquele mundinho daquela empresa e depois você perde o seu mundinho porque você saiu da empresa e depois você constrói outro mundinho. Não é sobre isso. É primeiro vocês, é o mundo aqui, ó, do profissional e você que tem que escolher para qual empresa você vai. E você faz as oportunidades acontecerem. O LinkedIn tem seus segredos, o LinkedIn tem jogo de palavras, o LinkedIn tem uma série de botões para apertar que vocês nem imaginam, como eu também não imaginava antes de conhecer, que vão fazer com que vocês sejam encontrados muito mais rápido, que vão fazer com que vocês conquistem networking muito mais rápido, tá? Esse é o trabalho da Academia da Gestão, esse é o próximo passo. É vocês saírem, furarem essa bolha do quadradinho de vocês, da bolha que vocês estão trabalhando, mesmo que vocês tenham um trabalho incrível, que vocês estejam numa empresa incrível, eu fico super feliz de ouvir isso, mas vocês precisam cuidar, porque é a longo prazo. Vai chegar uma hora que a gente vai ter profissionais aqui, se eu já não tenho aqui assistindo essa aula, profissionais mais velhos, profissionais que já estão num nível de senioridade grande. E esses profissionais não vão mais oferecer trabalho operacional, vão oferecer experiência. Não vai ser mais sobre oferecer competência. Você imagina uma pessoa de 50, 60 anos querendo uma vaga de analista. Gente, vai existir preconceito sim. Porque o mundo é preconceito, não que ele seja capaz, pelo contrário, ele é muito mais competente, quiçá, de um analista júnior, mas vai gerar resistência sim. Então, esse profissional tem que aprender a vender experiência e não mais vender competência. Só que para ele vender experiência, ele precisa ter uma marca profissional forte. Hoje, eu vendo experiência. E eu não tenho 25 anos de experiência, como muitos profissionais aí têm nas costas. Se duvidar, tem profissional aqui com 25 anos de experiência. Eu tenho aproximadamente 14 anos de experiência. Mas eu construí uma marca profissional forte. Eu sou referência no que eu faço. Não tem ninguém que entre no LinkedIn e não perceba que eu sou autoridade no que eu ensino. Ninguém vai questionar se eu não sou autoridade em Lean, em mapeamento de processo, ninguém vai questionar porque eu tenho resultados, eu tenho feedback, eu tenho resultado exposto ali. Mas foi uma construção. Meu LinkedIn não tem 22 mil seguidores de ontem para hoje. Eu não coloquei robô para colocar 22 mil seguidores. Eu não comprei seguidores. É uma construção, gente. E seguidor não é para ser blogueirinho, não. Seguidor é conexão, é relacionamento, é você fazer a sua marca profissional chegar a mais pessoas. Isso é seguidor, é rede, é relacionamento. Entenderam? Compreenderam? Fez sentido para vocês? Vocês têm dúvida, gente? Eu não consegui acompanhar o chat. Deixa eu tentar ler o chat aqui. Mudança de cultura. No caso, a mudança de cultura precisa acontecer. Comecei por mapear alguns. Vamos lá, Maria Carolina. Comecei por mapear alguns processos onde temos atrasos, fiz fluxograma, processo checklist. Assim, os problemas persistem porque as pessoas insistem em não seguir os processos e cumprir, sempre com várias desculpas. Chega a ser desanimador. Quando, e aí eu vou falar isso na próxima aula. Quando a gente tem processos que, por mais que estejam mapeados, por mais que exista padrão, por mais que exista checklist, o que vocês precisam fazer, gente? Vocês precisam incomodar. Como que se incomoda? Com farol vermelho. Que ninguém gosta de ficar com farol vermelho. Então, vocês precisam criar formas de mostrar que o resultado está ruim. E mesmo que não coloque nomes de pessoas, porque não é legal colocar nome de pessoas, sem colocar nome de processos ou de atividades. Fica muito claro que aquele número está atrelado às pessoas ou aquele conjunto de pessoas que não quer seguir aquilo ali. Ah, Andressa, mas todo mundo sabe que o problema está ali. O óbvio, às vezes, precisa ser dito e ser exposto. Então, qual é a melhor forma de fazer? Criar reportes, né? Periódicos com faróis vermelhos. Tá bom? Verde. Tá ruim? Vermelho. Não existe indicador monocolo, senão ele não indica dor nenhuma.
E aí vocês começam a reportar isso. Reportem por e-mail, reportem nas reuniões. Uma hora, alguém vai ficar incomodado de estar toda hora com o nome vermelho. Você vai gerar incômodo. Por isso que existem os indicadores. Os indicadores existem para mostrar que existe uma dor ali, que existe um problema ali naquele processo. E se vocês não estão conseguindo fazer barulho com esse indicador, talvez vocês não estejam mostrando esse indicador para as pessoas corretas. Quais são as pessoas corretas? Quem paga a nossa conta. Então, também crie relacionamento para o número chegar onde tem que chegar, para que as pessoas comecem a se incomodar com o que tem que se incomodar. Ou seja, se há um diretor que precisa patrocinar o seu número para que as pessoas cumpram um padrão, com cuidado, com cautela, com relacionamento, peça um patrocínio. Peça um patrocínio do gerente, peça um patrocínio do diretor. Olha, eu vou te encaminhar um e-mail. Você me ajuda? Eu estou com muita dificuldade de fazer esse processo ser cumprido. Eu já tentei de tudo, eu não estou conseguindo. Você me dá alguma orientação? Você me dá alguma dica de como fazer? No seu lugar, como você faria? Isso não demonstra fragilidade. Isso demonstra maturidade. Isso demonstra vontade de aprender mais. Isso demonstra vontade de querer fazer diferente. Beleza? Faz sentido a dica para vocês? Vamos lá. No início, algumas resistências, é natural, iremos a disciplina. Lázaro colocou, né? Obrigada, Lázaro, por compartilhar aí. Gente, eu acho que é isso, tá? Então, para quem entende que precisa dar um passo além, para quem entende, Lázaro, por exemplo, é da Academia da Gestão, a Aline está aqui, é da Academia da Gestão. Para quem entende que quer dar esse próximo passo, para quem entende que faz sentido, eu vou deixar aqui, tanto no grupo dos Leões da Gestão, quanto também lá no grupo do curso, um link de aplicação para a Academia da Gestão. A Academia da Gestão é uma mentoria, é um grupo mentorado com encontros em grupo mensais e pelo menos 4 encontros individuais ao longo do ano, com o único objetivo, fazer com que você alcance seu resultado em um ano, tá? Só que tem pré-requisito para entrar na Academia da Gestão. Tem que estar disposto a sair da zona de conforto. Tem que estar disposto a cumprir o método. Tem que estar disposto a participar das atividades 8h30 da noite, né, Lázaro? Cansado, com sono. Tem que estar disposto a se movimentar e cuidar do seu LinkedIn. Tem que estar disposto a fazer o que tem que ser feito para chegar em resultado diferente. Tem que ter valores, porque é um grupo que a gente cuida com muito carinho, é um grupo de profissionais incríveis, é um grupo de profissionais que estão ali para se ajudar. Então, não é para qualquer um, de fato, é para pessoas que querem ajudar pessoas a chegar a um resultado diferente. É um grupo que alavanca o resultado uns dos outros. Então, se vocês tiverem interesse de dar um passo adiante, eu vou deixar aqui. Mas eu vou deixar aqui o link de aplicação. Eu estou no grupo do curso, eu estou no grupo de Leões de Gestão. Vocês vão chamar o WhatsApp em qualquer lugar. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só me mandar uma mensagem, que vai ser um prazer ter você conosco. Eu vou avaliar com muito carinho a aplicação de cada um de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu conto com vocês na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 8h30 da noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.